Olá, aula 11, análise combinatória, arranjo e combinação simples. Como identificá-los? Professores Assunção e Edson, segunda etapa, EJA, turmas de A a E. Virado para a Lua, nós estamos usando aqui um trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Agradecemos desde já a professora Juliana, que compartilhou esse trabalho. Muito bem feito. Aposta de Macaíba leva prêmio de 31 milhões da Mega Sena. No mesmo concurso, 101 apostadores ficaram com o prêmio de 36.444,91 da quina e outros 9.327 levam 563,79 da quadra. A Mega Sena é um cartão aí que tem 60 dezenas, né? Você pode ir marcando, vamos dizer que eu marquei a 4, 25, 1, 53, 17 e 11. Observe que são 6 números. Se forem esses os números sorteados, a pessoa ganha. E na ordem que for tirado lá da urna, né, no dia lá do sorteio. Mas se você mudar de posição, né, quantos jogos são possíveis? Se você escolher aí entre os 60. Observe que esses 6, só entre eles, você pode mudar de lugar. O 4 com o 11 com 25. Mas continuam sendo os mesmos números. Se forem os 6, serão os 6 sorteados. Não importa a ordem que for tirado lá. Então, nós mudamos a ordem, o resultado continua. Então, esses 6 números, as 6 dezenas, entre eles formam aí uma permutação de 6 fatorial, porque eles podem mudar de lugar entre eles, ok? Então, para a primeira dezena, você terá 60 opções, aí você marca lá. Escolhendo uma das 60, sobrarão 59 para o segundo número. Depois, 58 para o terceiro. Escolhendo o terceiro, sobram 57 para o quinto, 56 e para o sexto, 55, certo? Só que nós vimos que, independente da ordem que a pessoa marque, as 6 dezenas são as mesmas aqui. Então, entre eles formam uma permutação de 6 números que ocupam 6 lugares, que corresponde ao 6 fatorial. Então, você deve dividir pelo 6 fatorial porque são repetições. E nós queremos calcular quantos jogos são possíveis. E esses 6 entre eles se repetem. Então, você não pode contá-los mais. Então, multiplica todo mundo em cima e divide pelo 6 fatorial, lembrando que 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Olha o resultado aqui. Dão 50.063.860 jogos distintos. Olha aí a quantidade aí de combinações possíveis, ok? Então nós vamos trabalhar hoje análise combinatória, combinação e arranjo, para você descobrir quando é combinação, quando é arranjo. Novamente, professora Juliana, muito obrigado aí, tá? Está nos ajudando. Na aula de hoje, então, nós vamos ver arranjo e combinação. Observe, vamos trabalhar aí com uma equipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Vamos trabalhar com essas 8 pessoas aqui no entendimento de arranjo e combinação. Primeiro, arranjo. Escolher 3 funcionários dentre 8 disponíveis para assumir, respectivamente, os cargos de supervisor, tesoureiro e marqueteiro. Observe que são 3 cargos diferentes, atribuições, responsabilidades diferentes, ok? Então, observe, sem fazer nada por enquanto, se eu alterar a ordem aqui, por exemplo, André, Bianca e Carla. André, supervisor, Bianca, tesoureiro, Carla, marqueteiro. Mas se a Carla vier para supervisor e o André para marqueteiro,
mudaram de ordem, mas também, olha aqui, mudou totalmente a configuração. As responsabilidades agora são diferentes. Então, mudei a ordem, alterei, tá? Alterou, é arranjo. Então, o supervisor, nós vamos pegar uma pessoa, nós teremos 8 possibilidades aqui, ó, ok? Das 8, vamos escolher uma para supervisor, tiramos lá. Bem, agora para tesoureiro, sobraram 7, ok? Vamos tirar então mais uma, então. Agora para marqueteiro nós teremos 6 possibilidades, ok? Então observe que 5 aqui, ó, não foram escolhidos, 2, 4, 5, né? E esse aqui que agora foi para marqueteiro. Então sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 entre eles podem, semelhante àquela primeira parte, né, permutar entre eles e não altera nada e não serão influenciados na escolha aí da equipe. Mas eles influenciam na contagem de 5 fatorial entre eles, tá? Mas, então nós temos 8 que foram tirados, né? Sobraram 7, escolhemos o tesoureiro e sobraram 6 para marqueteiro. Agora, as possibilidades foram descobertas, é só multiplicar pelo princípio fundamental da contagem, ok? Então, 8 vezes 7 vezes 6, 336. Então, observe que a ordem aqui influencia, ela altera o resultado, porque as responsabilidades são diferentes. Então, altera é arranjo. Mudou a ordem, altera, arranjo. Ok? Observe, então, nós temos uma fórmula matemática. Então, como surgiu essa fórmula? É exatamente aqui, ó. O total, 8, né? Depois sobrariam 7 e 6. Por quê? Nós procuraremos 3, então nós fizemos os 3 aqui. Só que o 5 fatorial multiplica aqui, mas ao mesmo tempo ele divide embaixo. Por quê? Eles não entrarão no resultado aqui dessa diretoria, né, dos cargos aqui, ok? Mas é interessante para a fórmula. A fórmula foi deduzida assim, ó. 8 fatorial é o total dividido pela diferença do 8 e pela configuração dos grupos, menos 3, 8 menos 3. O 8 total, 3 é o grupo. Então, o 8 nós chamamos de N, que é o total fatorial. E embaixo, N, novamente, menos os grupos, nós vamos chamar de P agora. Então, a diferença de 8 menos P, né, que deu 5. O P nosso é 3, ok? Fatorial. Então, observe que esse 5 fatorial e esse 5 fatorial, nós chegamos até o 5, porque embaixo ia aparecer o 5, 8 menos 3, 5. Aí você pode cortar. Ficamos só com os 3 verdes aqui, ok? No arranjo. Então, com ordem, arranjo, ok? A fórmula é arranjo de N, tomados P a P, ou pode ser N, vírgula, P, né? Sendo que em cima é o N fatorial dividido pela diferença de N menos P fatorial, ok? Essa é a fórmula de arranjo. Vamos à combinação agora. Escolher 3 funcionários dentre 8 disponíveis para formar uma equipe administrativa. Olha a diferença aqui. Uma equipe administrativa, todos terão a mesma responsabilidade, ok? Todos serão iguais aí nas suas atribuições. Então, se eu pegar o André, Bianca e a Carla, depois eu pego Carla, Bianca e André, a equipe é a mesma. Modifiquei a ordem e continua. Continua é combinação. Então vamos escolher aqui essa jovem aqui loira, depois esse senhor aqui, depois essa jovem morena. Temos a equipe formada, os 3. 2, 4, 5 ficarão aqui, né? Então, essa equipe, observe agora, a loira, a morena e o senhor, é a mesma equipe. O senhor, a loira e a morena, a mesma equipe. O senhor, morena e a loira, mesma equipe. Moreno, o senhor e a loira, mesma equipe. Morena, loira e o senhor. Então, observe que entre eles podem até mudar aí, ó.
Mudaram a ordem, né? O lugar deles. Mas a equipe é a mesma, continua. Então, ó, como é 3 pessoas, nós temos um 3 fatorial. 3 fatorial, lembra? É 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, até para explicar o fatorial de 3, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós fizemos aqui uma permutação, ó. Mas continua a mesma equipe. Então, mudei a ordem, continua, ok? Então, no nosso caso aí, é combinação. Tudo bem? Então, nós tínhamos 8 possibilidades para escolher a primeira pessoa, depois 7, depois 6. Ok? Só que entre elas, observe que a configuração de 3 fatorial formam 6 equipes diferentes? Não. São 6 equipes iguais. Então, você não pode contar como diferentes. O que você faz? Atenção. Divide pelo 3 fatorial. Por quê? Você vai contar só uma vez. Então, você tem que dividir pelo 3 fatorial, porque senão você vai contar erradamente aí a quantidade. É semelhante à Mega Sena. Os números sorteados, por mais que você inverta a ordem, são os mesmos números do sorteio. Então, por isso que aqui embaixo é diferente. A combinação, o resultado sempre é menor do que o arranjo. Então, divide aqui, ó, 3 fatorial, nós já tínhamos falado, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Corta com o 6. 8 vezes 7, 56 equipes. A quantidade do resultado é bem menor do que o arranjo, ok? Então, temos aqui, como é a fórmula? É 8 vezes 7 vezes 6, dividido pelo 3 fatorial. E esses 5 que sobraram, eles multiplicam aqui também e dividem aqui. Com isso, nós chegamos à fórmula. 8 fatorial em cima, P, né, aqui é o N, o P, 3 fatorial, isso aqui é o que diferencia do arranjo. E aqui embaixo, 8 menos 3, de onde veio? O N, que é o total, menos o 3, que é a quantidade de funcionários que formarão a equipe, né? Então, 8 menos 3, que virou esse 5. O 8 aqui em cima desenvolvemos até o 5, porque aqui embaixo, 8 menos 3 vai ficar o 5. Então, isso é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Sem ordem, né? Continua, é combinação. Combinação de n tomados p a p, ou n, p, n fatorial, p fatorial vezes n menos p fatorial, ok? Macete, qual que é? Muda a ordem, altera, arranjo, ok? Começa com A. Se altera, arranjo. Macete, muda a ordem, continua, combinação. Continua, combinação. Começa com C, ó. Com. Ok? Pega ladrão. Armadilhas com tinta invisível identificam ladrões na Inglaterra. Elas são instaladas em casas ou carros estacionados e são trocadas de lugar com frequência, para não levantar suspeitas dos bandidos. Em uma vizinhança barra pesada de Londres, o número de assaltos e roubos de carro é alto. Mas agora quem tem que se cuidar por lá são os bandidos, não é? Por exemplo, eles criaram uma armadilha, coloca dentro de um carro lá fechado, um notebook, mas amarrado nele um spray com uma tinta. O ladrão não vê. Na hora que ele vai puxar o notebook, aí joga spray na cara dele. Mas a tinta é invisível, ele nem nota nada. Mas, para a polícia, ela joga uma luz e a cara dele apresenta que está toda verde. Aí, com isso, a polícia identifica o ladrão. Esse mecanismo foi criado por um ex-policial e seu irmão, onde eles puderam fazer vários tipos de tintas com 24 ingredientes, eles sempre usam 9 e sempre criam uma tinta invisível diferente. Então, por mais que o ladrão pegue aquele frasco lá do spray, ele não vai conseguir repetir, porque nós temos 24 ingredientes que eles vão trabalhar com 9. Semelhante a uma receita, preste atenção, se você tem 3 ingredientes, né? Farinha, ovo e açúcar. Aí você mistura tudo. Se você pegar açúcar, ovo, farinha, misturou, não é a mesma coisa? Então, os ingredientes, se eu pego
e mudo de ordem, mas misturo os ingredientes, é a mesma coisa. Então, continua. Então, no nosso caso, nós teremos combinação de 24 ingredientes, que eles vão trabalhar com 9 para sempre fazer uma tinta. Então, usando a fórmula aqui, vamos usar a fórmula agora, ó. N em cima fatorial, então é o 24. P fatorial embaixo, é o 9 fatorial. E a diferença, N menos P, 24 menos 9 fatorial. Então, você vai desenvolver o 24 fatorial, aqui embaixo 9 fatorial, e aqui 24 menos 9, 15 fatorial. Na hora de simplificar, o 24 é melhor ele chegar até o 15. Sempre o menor a gente deixa embaixo. Aí, fazendo as contas, aí nós temos 1.307.504 tintas distintas. Então, por mais que o ladrão pegue aquela tinta e descubra os ingredientes, eles vão produzir uma nova tinta. Então, vamos ter que tomar cuidado aí, né? Então, observe que é um caso de combinação. Mudei a ordem, né? E continua. Vamos voltar ao nosso primeiro exemplo. Quantos sorteios são possíveis? Quantos sorteios, então? Então, observe que na Mega Sena você terá 6 números. Então, para a primeira casa, eu terei 60 possibilidades para marcar. Escolhendo uma delas, teremos 59, e assim 58, 57, 56, 55. Então, para 6 casas aí, as 6 dezenas. Mas se eu escolher, nós verificamos lá no início, 6 números, e na hora lá do sorteio, eles tirarem de uma forma diferente do que eu marquei, mas se saírem aqueles 6 números, independente lá da ordem, vai continuar o resultado igual. Então, aqueles 6 números, entre eles formam uma permutação de 6 fatorial. Por isso, deve ser dividido aqui embaixo. Ok? Usando aí a fórmula, combinação de 60, formando grupos de 6. Então, em cima, 60 fatorial, dividido por 6 fatorial, a diferença deles, 60 menos 6 fatorial. Ok? Então, nós vamos desenvolver tudo isso e chegarmos ao resultado de 50.063.860. Então, observe que aqui a gente ficou com o número menor, tá vendo? O número menor. E aqui a gente parou nos 55, porque nós caminhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarde isso daí. Ok? Exercícios, páginas 8 a 12. Exercícios, página 8. Lembrando, quem não tem a apostila, vai ficar o link aí embaixo, né? Os nossos alunos já têm o material. Questão 1. Calcule o valor de... Observe aí, ó. Para arranjo, vamos usar um macete ao invés da fórmula, sendo que o primeiro número é o ponto de partida. Após a vírgula, o segundo número indica quantos passos darei a partir do primeiro momento, a partir do primeiro número antes da vírgula. Então, você tem que saber usar a fórmula e tal, mas tem maneiras mais rápidas. Observe que sempre vai acontecer isso. Letra A, arranjo de 12 tomados 2 a 2. Ponto de partida, 12. Quantos passos temos? 2. Então, vou multiplicar a partir do 12 e depois o 11. Então, dei 2 passos. 12 vezes 11, 132. De novo. Letra B, arranjo de 6 tomados 3 a 3. Vou partir do 6 e vou dar 3 passos para multiplicar. Então, nós temos aqui, ó, 6, 5, 4. 1, 2, 3 passos. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Ok? Então, tente fazer o exercício, guardar a melhor forma de resolver, tá? Para você aprender isso daí. Exercício da página 8 a 12, agora nós temos exercício 9, ele está na página 9. Letra A, combinação de 10 tomados 3 a 3, tá? Usando a fórmula n fatorial em cima, 10 fatorial, dividido pelo 3 fatorial, e a diferença, 10 menos 3, 7 fatorial. O 10 em cima, é melhor ele chegar até o 7, que é o maior. Então, sempre o menor vai ficar. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, parei aqui, fatorial. 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial ficou, corta. 7 fatorial com 7 fatorial. 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6.
720 dividido por 6 dá 120. Letra B, combinação de 10 tomados 7 a 7. 120, mas por quê? Preste atenção aqui, ó. Se a diferença entre N e P for igual ao P da anterior, então, ó, 10 menos 7 dá quanto? 3. É igual ao P da anterior? O resultado é igual, então, ou seja, elas são equivalentes. Ou seja, quando em duas combinações, o P1, vamos chamar aqui o 3, mais o P2, vamos chamar o 7, é igual a N, 3 mais 7 é igual a 10, elas são iguais. Ok? Então, se eu já resolvi essa, eu não preciso. Elas são equivalentes. Tá? Então, deu 120. Isso aí é treinando, você vai ver cada vez mais fácil isso daí. Você vai visualizar, né? Para a combinação, vamos usar o macete ao invés da fórmula, sendo que o primeiro número é o ponto de partida. Após a vírgula, o segundo número indica quantos passos darei a partir do primeiro número, antes da vírgula. E depois divide pelo fatorial. Então, a partir daqui, acrescenta esse macete. O arranjo vai até aqui. A partir daqui, ó, você acrescenta. Tá? E depois divide pelo fatorial de P. Observação. Faça a diferença entre N menos P, que é igual a P1. Escolhe o menor entre P e P1 para dar os passos e dividir pelo fatorial dele. Lembra que embaixo, na combinação, sempre virá uma divisão. Tá? Porque continua. Mesmo exercício agora usando o macete. Ok? Tá aí para você ler com calma. Combinação de 10 tomados 3 a 3. Faça a diferença. 10 menos 3 não dá 7? Então, o 3 já é o resultado menor. Então, o que você faz? Olha aqui, o resultado menor, 3, você já traz aqui para baixo. 3 fatorial. E esse aqui é a indicação de quantos passos você vai dar. Então, a partir do 10, 3 passos. 10 vezes 9 vezes 8, 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, 720. Outro, 120. Letra B, combinação de 10 tomado 7 a 7. Faz a diferença, ó. 10 menos 7 dá quanto? 3. Então, o 3 agora é o menor, tá? Lá em cima tinha 10 menos 3, deu 7. Eu fiquei com 3. Aqui agora é 10 menos 7, deu 3. Novamente eu fico com 3, ó, que ele é o menor sempre. Embaixo 3 fatorial, em cima 3 passos. Você olha aqui para baixo. Então, 3 passos, a mesma coisa lá de cima, 120. Ok? Sempre tiver dúvida, para o vídeo, volta. Exercício de páginas 8 a 12. Nas questões a seguir, devemos verificar o seguinte. Então, aqui que é o interessante. Identificar quando é arranjo e quando é combinação. Vamos lá. Trocamos a ordem dos elementos desse agrupamento. Se com essa troca obtivermos um novo agrupamento, ou seja, altera, estamos diante de um arranjo simples, ou também permutação simples. Lembra que a permutação simples é um arranjo onde que o N e o P são iguais. Você tem 6 pessoas, forma um grupo de 6. É a mesma coisa uma permutação simples, tá? Que no caso desse exemplo seria 6 fatorial. Se não altera, se continua, né? Caso contrário, se continua, o agrupamento será uma combinação simples. Macete, muda a ordem, altera. Arranjo, começa com A. Macete, muda a ordem, continua. Combinação, começa com C. Ok? Exercício da página 8 a 12, agora o 12. Exercício 12 da página 12. Em uma sala de aula com 20 alunos, quantas comissões de 3 alunos podemos formar? Então vamos prestar atenção. Temos 3 alunos, André, Bianca e Carla. O professor chamou lá, escolheu. Aí depois, não, eu quero a Carla, Bianca e o André. Os 3 são os mesmos. Os 3 fazem parte de uma comissão, todos são iguais, a mesma responsabilidade. Então, mudei a ordem, continua. Combinação. Na maioria das vezes, comissões são combinações. Só será arranjo quando tiver cargos, responsabilidades diferentes. Então, já sabemos que é uma combinação, né? Então, ó,
No caso de comissões, todos têm o mesmo cargo, responsabilidade, então, se mudar a ordem, não muda o grupo, continua, é combinação. O N é o total, sim, são 20 alunos. O P, como serão formadas as comissões? De 3, então é o grupo, né? 3, ok? Temos comissão de 20, tomados 3 a 3, em cima 20 fatorial, embaixo 3 fatorial, a diferença, 20 menos 3, 17. O 20 fica mais perto de trabalhar até o 17. Então, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, fatorial para aqui. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 17 continua, fatorial, corta, multiplica os de cima, 6.840, multiplica os de baixo, 6, dividindo 1.140, ok? Usando o macete, combinação de 20 tomados 3 a 3, tá vendo o macete aqui? Vamos fazer então. 20 menos 3 não é 17? Aí entre o 3 e o 17, o menor é o 3. Então ele já vem aqui para baixo, ó. 3 fatorial, eu vou dar 3 passos. A partir do 20, 1, 2, 3. Multiplica e divide por 3 fatorial, que é 6. Dividindo 1.140. Então, você pode usar totalmente a fórmula ou o macete. O resultado tem que ser o mesmo, é claro. Então, você treina e vê o que é melhor. Exercícios, páginas 8 a 12, exercício da página 10. Olha que interessante o 4. 2 das 50 cadeiras de uma sala serão ocupadas por 2 alunos. O número de maneiras distintas possíveis que esses alunos terão para escolher 2 das 50 cadeiras para ocupá-las é... Então pensa aí, identifica, é arranjo ou combinação? Mas como eu faço isso, professor? Então, nós vamos pegar 2 alunos aí, André e Bruna. Eles estão sentados à frente da professora, André à direita, Bruna à esquerda. Mas a professora faz o mapa da sala, fica olhando ali, né, para ter o controle da sala. Aí depois eles mudam de lugar, tá? Entre eles mudam de lugar, mas os alunos são os mesmos. Mas a professora olha lá, na hora que ela olha o mapa lá, uai, tá diferente, alterou aqui. Então eles mudaram de lugar e alterou a ordem da turma, a configuração, o mapa da turma. Então alterou é arranjo. Então aqui é uma questão objetiva, faz parte lá do exercício de fixação. Mudando a ordem, altera arranjo. Total, N, 50. Grupos, 2 alunos, né? Arranjo de 50 tomados 2 a 2, vamos direto no macete. 50, vou dar 2 passos. 1, 2, 50 vezes 49, 2.450, letra B. Vamos lá. Exercício das páginas 8 a 12, exercício de fixação, página 11, questão 5. Quantas são as maneiras que um cientista pode escolher pelo menos 2 cobaias no grupo de 6 cobaias? É arranjo ou combinação? Então preste atenção, vamos pegar duas cobaias, tá? Um ratinho branco e um ratinho cinza. Ele pegou nessa ordem. Depois, ele olha, vai fazer o experimento, eu pego o cinza e o branco. São as mesmas cobaias, ok? Mudou a ordem e continua. Continua é combinação. Muito bem. Então, primeiro, observar, mudando a ordem das cobaias, o grupo não muda. Logo, continua a combinação. Se devemos escolher pelo menos 2, então preste atenção. Vale todas as condições maiores que P igual a 2. Então, faremos todas e após somaremos os resultados. Então, observe, vamos dar um exemplo aqui. A criança está querendo 10 reais. Aí ela chega para o pai e diz assim, 10 reais, eu vou pedir 50. Pai, me dá 50 reais. Ele vai dar os 50. Nossa, excelente. O pai dá 40. Diz, não, mas tá bom, eu queria 10. Dá 30, excelente. Queria 10, 20, excelente, só queria 10. Mas se o pai der 10, atingiu o objetivo, eu queria 10. Então, pelo menos 10 ele queria. Se for a mais, tudo bem. É o mesmo caso aqui. Pelo menos 2, poderemos ter 3, 4, 5, até 6. Ok? Tem que ter pelo menos 2 cobaias. Se tiver mais, melhor. Ok? Continuação. Então, vamos usar o macete, né, do N menos P, sempre pegar o menor entre o resultado aí de P e P1, tá?
n é igual a 6, sempre será 6, né? O total não muda. Agora, o que nós vamos mudar é o P, que você pode partir de 2 até 6, lembre? Pelo menos 2, mas pode ter mais de 2, até 6. Então, vamos pegar o 6, combinação de 6 tomado de 6 a 6. Sempre, né, no caso, 6 fatorial, por que ficou 6 fatorial aí embaixo? Porque a diferença, ó, 6 menos 6 dá 0, né? E no caso aqui, o P é 6, já está aqui, ó, no nosso caso, é o 6 fatorial, e logo na fórmula vem 6 menos 6, que dá 0. 0 fatorial, que é 1. Então, dividindo 6 fatorial por 6 fatorial é 1. Ele dividido por ele mesmo. Então, guarda aqui, ó. Quando n é igual a p na combinação, o resultado sempre é 1, tá? Quando os dois aqui forem iguais na combinação, o resultado é 1. Vamos agora, peguei 6 cobaias, agora eu vou pegar 5. Por quê? Eu quero pelo menos 2. 5 tá bom? Tá. Por que o resultado deu 6 aqui de cara? Usa aquele macete, ó. Faça a diferença. 6 menos 5 não deu 1? Tá? Então você pega o menor. Entre o 5 e o 1, quem é o menor é o 1. Então você vai dar um passo. Deu um passo, 6. Pronto, acabou. Vamos lá agora. Combinação de 6, vou pegar 4. Peguei 6, 5, 4. Tem que ser pelo menos 2. Vamos fazer aqui o macete? 6 menos 4 dá 2. Então, ó, entre 4 e 2, quem é o menor? 2. Jogo 2. E esse 2, eu sei que são quantos passos, né? São 2 passos. Então, 6 e 5, 2 passos. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 30 dividido por 2, 15. Agora, 3 cobaias. Ainda tá bom, que eu quero pelo menos 2. Aqui de novo, vamos lá. 6 menos 3. Aqui não tem erro, né? Que ficou 3. Então, jogo 3 aqui embaixo. 3 fatorial. Vou dar 3 passos. 6 vezes 5 vezes 4. Né? 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. 120 dividido por 6, 120. Agora essa aqui, 6 tomados 2 a 2. Vamos lembrar daquilo que nós falamos, lembra? Olha aqui, pessoal, esse 4 somado com esse 2, ó. 4 mais 2, não dá o 6? Então, essa combinação 6 tomados 4 a 4 é equivalente a 6 tomados 2 a 2. Se eu já fiz essa que deu 15, essa também é 15. Agora, vamos somar os resultados, né? Todos os resultados aqui. 1 mais 6, mais 15, mais 20, mais 15, que dá 57, é a letra A do nosso exercício, ok? Então, procure sempre aí, né? Faça todos os exercícios, depois assista aos vídeos para acompanhar seu desenvolvimento. A recomendação aqui, link dos vídeos para essa aula. Esse vídeo que você acabou de ver, tá? A aula 9, que tem todos os exercícios de fixação da página 10 e 11, o link. Todos os exercícios resolvidos na sua apostila. Aula 10, exercício de revisão da página 12, tem o link aí. Todos os exercícios, né, são exercícios de revisão, né, para o seu teste aí da semana. E a apostila completa, para quem não tem, tá aí o link. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, lá do Rio Grande do Norte. Olha aí, esse momento aí de pandemia, vários professores se ajudando. Professora Juliana, mais uma vez, muito obrigado, tá? Bons estudos e rumo ao sucesso aí. Muito obrigado. Professora Assunção despedindo.